tudo bem? A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você sabe se foi escolhido por Deus para fazer alguma obra? Vem comigo, vamos descobrir, fique até o final. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Paula Araceli. E no dia de hoje vamos descobrir se você tem um chamado de Deus. Quais são os passos para que você possa assumir esse chamado sem ter um probleminha lá na frente? Amém? Então fica até o final, curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações e vamos nessa, Isaías capítulo de número 6. Amém? O texto base para você entender sobre o seu chamado é Isaías capítulo de número 6. Isaías fica depois do livro de Cantares. Salomão. Amém? A Bíblia diz assim, querido, Isaías capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime um trono, e o seu séquito encheu o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com duas cobriram os seus rostos, e com duas cobriram os seus pés, com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros lá. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para me trazer na sua mão tenaz uma brasa viva, que tirava do altar, e com ele tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei eu, e quem há de por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, você sabia que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Você sabia disso? Por quê? Porque os escolhidos de Deus precisam passar por um outro processo. Os escolhidos de Deus, eles passam por um processo de crivo, de aprovação, de lapidação. E muitos têm medo de passar por esse processo de lapidação. Muitos têm medo de passar por esse processo de purificação. Mas eu quero te dizer que depois disso você vai poder assumir o seu chamado. Muitos têm um chamado para cantar, para pregar, para evangelizar, oração, para intercessão, para cura, para profecia. Muitos têm um chamado de ganhar almas. Deus chamou muitos para fazer algo na obra dele, mas nem todos estão dispostos, por isso que poucos são os escolhidos. E como identificar um chamado? Como eu vou saber se eu fui chamada verdadeiramente? Quando você abrir teu coração e falar: Deus, eu estou disposta a passar pelo crivo do Senhor, porque eu preciso saber qual é o meu chamado nessa terra. Então Deus vai começar a te lapidar, te mostrar para o que você foi chamada. No livro de Isaías, capítulo de número 6, você vai ver que Isaías, ele queria ser profeta. Ele queria ser profeta e Deus falou: assim você não pode ser profeta, mas eu vou ter um encontro contigo. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te falar agora. Deus, ele deu uma visão para o profeta Isaías. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, alto. E a roupa, o séquito de Deus enchia o templo, né? E ele via serafins, são anjos de fogo acima de... e eles voavam. E fala sobre as asas, mas o que eu quero focar hoje aqui para você nesse momento é que os serafins, eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor, e toda a terra está cheia das... É por isso que você está vivo, é por isso que você tem suportado ainda a luta aqui, é por isso que você ainda tem suportado a perseguição, é por isso que você ainda tem estado disposto a lutar, porque a terra está cheia da glória de Deus. Se não estivesse, você não estaria dando conta. Se não estivesse, você não estaria sendo capaz de suportar tantas lutas, tantas provas. Quando Isaías se depara com tamanha glória, ele reconhece. Então, para que você seja chamado e escolhido e apto para fazer a obra de Deus, precisa ter 3 passos. Primeiro, o reconhecimento que é pecador. Isaías, ele falou: ai de mim que vou perecendo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho impuros lábios, Senhor. Ai de mim
Meu Deus, o que eu estou vendo aqui é muito forte. O que eu estou contemplando é muito forte. Ai de mim, quem eu sou? Isaías, realmente não é nada. Mas agora tu tá me conhecendo de fato. Isaías falou, ai de mim, Senhor. E o que aconteceu? Anjo de fogo, Montenais, que tirou do altar de Deus, tirou o fogo lá, ó, tocou nos lábios de Isaías, depois que ele falou, ai de mim que vou perecendo. E logo após ele ouviu dizer, isso aqui, tocou nos seus lábios o fogo do Senhor, ele retirou o teu pecado e fosse perdoado a sua iniquidade, né? A tua iniquidade foi retirada e você foi limpo dos seus pecados. Então, a partir do momento que Deus tocou nos lábios dele com fogo, ele foi liberto, né? Das suas maldades, dos seus pecados e das suas iniquidades. Muito importante, né? Então, a partir do momento que Deus ele toca em você, você é liberto. Você precisa ser liberto das transgressões, do pecado, da iniquidade. Você precisa ser liberto de tudo isso. E o que acontece? Sim, ele foi liberto e depois que ele foi liberto, depois que ele foi perdoado, aí sim Deus falou, a quem enviarei eu e quem há de por nós? Porque ele já estava apto para responder. Então, primeiro, reconheça que você é pecador. Segundo, seja liberto. Terceiro, aceite o teu chamado. Quando você ser liberto, quando você ser lapidado, provado, amassado como azeitona, imprensado para tirar o melhor azeite, Deus vai te imprensar e vai tirar de você a melhor essência, sim. Você vai chorar? Vai sofrer? Vai. Mas vai ter poder de Deus. Não vai ser sofrimento o resto da tua vida. Você vai ter alegrias, vai ter momentos de prazer também. Deus vai te dar um descanso, né? Vai deixar você respirar, mas depois vai te apertar de novo. Por quê? Porque nós precisamos sermos apertados sim pelo Senhor. Sermos lapidados sim pelo Senhor, porque Ele sabe trabalhar no vaso. Então, o que acontece? Você foi liberto, você teve um encontro real com Deus, reconheça primeiro que você é pecador. Segundo, seja liberto daquilo que não agrada a Deus. Se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Se você se prostituía, não se prostitua mais. Se você falava mal de alguém, não fale mais. Mude, seja luz, seja sal. Mude completamente, dá água para o vinho mesmo. É necessário, sim, você não é santo. Continuará sendo um pecador remido, mas você vai estar mostrando para Deus que você vai estar querendo o quê? Se aperfeiçoar a cada dia da presença dele. Então você precisa abrir mão de pecar para ser santificado, purificado pelo fogo abrasador e libertador, o fogo que cura também. Amém? Então depois sim você vai estar apto para responder ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe por que muitos têm escandalizado no Evangelho? Você sabe por que muitos têm caído de um degrau tão alto? Sabe por quê? Porque não reconheceu que era pecador, se achou muito santo, não foi liberto ainda de todas as coisas, já quis fazer a obra de Deus, já quis pregar, já quis cantar, já quis ministrar, já quis ir. Quando chega no caminho longo de caminhada, como a pessoa não passou por um processo de libertação, a pessoa vai começar o que? A se prostituir, se mandar voltar a praticar as coisas que praticava lá no mundo. Por quê? Porque não foi liberto lá no começo da chamada, da caminhada. Lá no começo é que a pessoa precisa de uma libertação. E essa libertação, às vezes, eu vou falar pra você, não é uma coisa do dia para noite, não é da água para o vinho, é um processo lento, é um processo de renúncia, é um processo na qual você vai precisar abrir mão de muita coisa, sim, que sua carne gosta, que sua alma curte, para receber a unção de Deus, para receber o poder de Deus. Mas é recompensa do céu quando você assume o chamado do Senhor, é recompensa do céu quando você assume aquilo que Deus te deu. Você assume a posição que Deus quer e ali você poderá responder. Por que a pessoa cai assim de uma altura tão grande bruscamente? Porque não foi liberta, já voou, já quis pular etapas. Por isso que muitos têm escandalizado o Evangelho, né? Infelizmente, tem pessoas aí caindo, tem pessoas que divulgam o escândalo dos outros, né? Por quê? Porque não foram libertos lá no começo, que era para ser trabalhados, não foram discipulados, não foram, e ali pularam etapas que Deus não queria que pulasse. Já foi para cá, enquanto Deus queria que estivesse aqui primeiro, tá vendo? E o que acontece?
vai cair, aí vai ter que levantar de novo, vai ter que engatinhar, vai ter que ser um processo de libertação, vai ter que ser um processo. Mas eu quero te dizer algo, você que se dispõe a receber o chamado de Deus para a tua vida, reconhece que é pecador, aceita a libertação, no último segundo do 45 minutos do segundo tempo, você vai aceitar sim o chamado de Deus. Porque quando ele vê que você está apto, quando ele vê que você está pronto, quando ele vê que você está preparado para assumir o chamado dele, o que ele vai falar? A quem enviarei eu e que age por nós? Aí você vai falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou apto, eu estou pronta para fazer a tua obra, eu estou pronta para te agradecer pelo que o Senhor fez comigo, na minha vida de cristão, na minha vida de filho. Eu estou na posição de servo, eu estou na posição de vaso. Faz de mim o que o Senhor bem entender, quebra o vaso, faça de novo, quero ser um vaso novo. E ali Deus vai trabalhar na tua vida e vai te levar em lugares altos. Por quê? Porque você aceitou ser trabalhado, você aceitou ser purificado, moldado, transformado, restaurado. E Ele vai fazer na sua vida com que você assume o chamado dele. Então você precisa saber se tem um chamado. Abra teu coração e fala: Senhor, eu quero saber se eu tenho um chamado para cantar, eu quero saber se eu tenho um chamado para orar, para evangelizar, para pregar, para ganhar almas. Trabalhe minha vida de forma que eu possa olhar para ti e perceber, e o Senhor vem confirmar o meu chamado. Então, quando você estiver preparado para passar pelas lutas, pelas provações, pelo deserto, pelo fogo, pelo vale, pela fornalha, pela caverna, pela cova, pela cisterna, masmorra, mar vermelho, quando você estiver preparado para assumir uma posição, fale para o Senhor isso que eu estou te falando agora, que aí Ele vai trabalhar em você de forma na qual você observe que você foi chamado e Ele não abre mão do seu chamado. Ele simplesmente te quer na obra dele. Amém? Então fique com essa palavra, curta, compartilha, comenta, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, se inscreva nesse canal, você que não é inscrito, compartilha esse canal aí também, amém? E nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para crescer juntos, estamos aqui para aprender juntos, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.